Uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais é que tem se falado muito em emagrecer. Só que não é aquela conversa de, quero cuidar da minha saúde. Às vezes tu abre uma rede social e vê ali e fala, pô, queria ter aquele corpo. E às vezes tu tá ali, entra no Instagram e aí vê uma pessoa, perdeu 10 quilos, um antes e depois. Aí tu entra no TikTok, uma receita milagrosa. Ou até alguém que tu já segue há muito tempo, posta lá que emagreceu tanto e aí tu começa a se questionar, pô, será que eu também deveria emagrecer? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Durante muito tempo, o padrão de beleza existiu de diversas formas, por revistas, televisão, cinema, ou até muito antigamente, quando eles tinham aqueles espartilhos que deixavam a pessoa sem respirar direito. Só que hoje existe uma diferença enorme. Nós somos bombardeados ao tempo inteiro por esses padrões. E não é que nem antigamente, que era por cinemas, revistas ou propagandas. Não, agora a gente tem 24 horas ali na nossa mão, no celular. E aparecem dezenas, talvez centenas de vezes durante a semana. E tem uma coisa ainda mais complicada. Muitas vezes a gente está se comparando com aqueles padrões no automático, sem nem perceber. Por exemplo, ela está mais magra, eu deveria estar desse jeito também. E quanto mais a gente vê esse estilo de corpo, mais se padroniza para nós. E é aqui que uma coisa importante acontece. Aquilo que era apenas uma imagem agora começa a ser uma referência para ti, uma referência de como tudo devia ser. E não é só impressão. Pesquisas mostram que a exposição a imagens de corpos mais magros nas redes pode afetar a satisfação corporal e o humor, principalmente nas pessoas que já internalizam, o ideal da magreza. Um estudo publicado em 2024, por exemplo, mostrou que uma parcela dessa população ela tem se mostrado insatisfeita com o corpo após uma exposição com imagens de corpos menores. E tem um detalhe importante nisso, porque a gente costuma pensar que comparação é só, vi uma pessoa que é um pouco mais bonita e fiquei com inveja. Mas não é só isso. Essa comparação ela pode virar uma espécie de régua. E o problema começa quando essa régua ela determina pra ti o quão bem tu tá indo na vida. Porque aí o corpo ele deixa de ser apenas o corpo e começa a representar muito mais além, como disciplina, sucesso, beleza, e tu começa a pensar, se eu conseguir emagrecer eu vou ser melhor, quando eu emagrecer eu vou sair mais, só que aí tem um problema, porque tu começa a colocar tua vida no futuro, quando eu emagrecer, quando eu emagrecer eu vou ir pra praia, quando eu emagrecer eu vou tirar mais foto, e sem perceber, o teu eu de hoje, o teu corpo de hoje acaba se tornando apenas uma versão provisória de ti, então tu não vive o presente, tu deixa sempre pra, sabe, deixa pro futuro, e acaba que o agora é deixado de lado. E tem uma coisa que mudou bastante essa conversa nos últimos anos, que são os medicamentos para a perda de peso. O Mounjaro, o Ozempic passaram a se tornar cotidiano de algumas pessoas. Essas linhas de medicamentos já foram usados realmente para uns tratamentos em questão de saúde mesmo. Algum problema que pudesse trazer malefício para a vida dessa pessoa já era receitado. A questão é quando esse medicamento afeta, chega na sociedade onde uma pessoa já tem saúde, porém ela precisa usar ele só para emagrecer mais, além do que ela precisa de fato, necessariamente biologicamente, para se sentir melhor. Porque a conversa deixa de ser apenas estou tratando uma condição de saúde e passa a ser agora eu tenho uma forma de ficar mais magro. E isso pode mudar completamente a relação que algumas pessoas criam com o próprio corpo. E tem uma coisa que eu acho importante falar. A gente não precisa transformar o outro extremo numa nova obrigação. Não é você precisa amar teu corpo todos os dias. Porque, claro, talvez ninguém consiga fazer isso o tempo inteiro. Você pode não gostar de uma característica sua, pode querer mudar alguma coisa, e tá tudo bem. É normal a gente se sentir descontente com algumas questões em nós mesmos. A questão é, quanto da sua autoestima está dependendo disso? Porque existe uma diferença enorme entre eu gostaria de mudar o meu corpo e eu preciso mudar o meu corpo para gostar de mim. É sobre perceber que um corpo, ele não deveria carregar sozinho o peso da nossa identidade. Porque o teu corpo passa por mudanças, ele envelhece, passa por fases, e se tua autoestima ficar pregada nisso, ficar sempre dependendo a como está o teu corpo, tu vai ficar a vida inteira batalhando contra si mesmo. Então não se trata de como que eu faço para ter um corpo ideal, mas sim de quem que determinou o que é um corpo ideal. Porque grande parte das referências que a gente recebe hoje são das redes sociais. A gente vê determinados corpos sendo elogiados e também associados a disciplina, sucesso, beleza, e pouco a pouco aquilo começa a parecer uma regra. Só que nem todo pensamento que tu tem sobre o teu corpo nasceu realmente de ti. Às vezes tu aprendeu a pensar assim, e aquilo que foi aprendido
pode também ser questionado. E talvez seja justamente por isso que a gente tenha que repensar, muitas vezes, da maneira de como a gente fala do corpo das outras pessoas. Claro que cuidar da saúde importa. Se alimentar bem, fazer exercícios, buscar tratamento quando necessário, também importa. Mas existe uma diferença muito grande entre cuidar do próprio corpo e acreditar que você precisa transformar ele para se sentir suficiente. Porque o teu corpo vai mudar. Ele já mudou e vai continuar mudando. A questão é, tu vai esperar ele chegar em algum lugar para tu começar a viver? O problema nunca vai ser querer mudar, mas sim o acreditar que tu precisa mudar para conseguir gostar de ti. Porque a vida ela tá acontecendo agora, não é depois da dieta ou depois do número da balança. É agora.